Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa As Coisas da Vida e do Espírito. E você sabe qual a diferença do espiritismo para a espiritualidade? Espiritualidade, espiritismo? Sabe fazer essa diferença? Esse diferencial? Esse é o nosso tema de hoje. Professor? Olá, como vai? Que bom estarmos reunidos mais uma vez e reunidos em nome de Jesus. O programa hoje, acho que não cabe só num programa esse assunto não. Nós teremos que falar em 2 programas a diferença de espiritismo e espiritualidade. Mas vamos dar início ao nosso programa com a leitura do capítulo 19 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2. Então, reinvente-se. Nós temos a capacidade de nos reinventar todos os dias. Se somos a criatura mais evoluída das criaturas, é crível perceber que as plantas e as árvores desviam dos obstáculos que criam sombras, procurando a luz solar. Os animais, sem produzir nenhum alimento, sem plantar nada, conseguem obter seu alimento diário. As dores e os sofrimentos indizíveis fazem parte das nossas escolhas. Mantenha bons pensamentos, esteja conectado com Deus Pai e tenha muita paz. Durante o dia, nos desenvolvemos na plenitude do astro de quinta grandeza e avivamos os recônditos do ser. É no plenilúnio que viajamos com os devaneios próprios. Pressupomos viver em um mundo nobiliárquico, esquecendo o verdadeiro significado de amar e instruir-se. Não podemos abandonar os propósitos de fazer o bem porque isso ou aquilo não deu certo. Se a provação chegar, receba a lição. A dor vai passar. Não existe sofrimento eterno. Em qualquer tormenta, seja a sua ou de seu semelhante, socorra-se através da prece que brote do coração. Qual é o valor da vida? Qual é o valor da liberdade? Qual é o valor da consciência? Não se deixe enganar pelo falso egoísmo, ciúme ou inveja. Viva o nobilíssimo sentimento do amor que é altruísta. Perceba que você não é o mesmo de ontem. O universo providencia as mudanças todos os dias, a todo instante. As mudanças, adaptações e reinvenções acontecem constantemente. Então, aproveite e reinvente-se. A natureza, a vida, nós, espíritos que nascemos simples e ignorantes, nós já fomos minerais, já fomos vegetais, já habitamos no mundo animal e hoje estamos no mundo hominal. Processo de evolução. Deus nos permitindo crescer e nos reinventarmos sempre e sempre num processo evolutivo para melhor. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós não vamos citar os nomes porque nós fizemos um apanhado que tinha muitas perguntas, então a gente resumiu para vocês. Professor, o que é espiritismo? Espiritismo é a ciência que trata do espírito, do seu nascimento, da sua evolução, do seu desenvolvimento. Então, e essa palavra espiritismo, ela foi trazida pela primeira vez no meado do século XIX por Allan Kardec. Ok? Ok. Então, o que é o espírito, professor? É bastante óbvio essa pergunta, uma interligada com a outra, né? O espírito é a parte inteligente da criação.
aí nós poderíamos ter um desenvolvimento fantástico o Espírito. Porque lá, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, e o benfeitor da espiritualidade responde que Deus é a suprema inteligência do universo, fonte criadora de tudo. Ou seja, tudo aquilo que não é obra do ser humano, das construções, das edificações, dos plantios, tudo que não for feito pelas mãos dos homens é obra divina. E o Espírito é essa fonte inteligente, criatura do Criador. Por isso Jesus dizer, vós sois deuses. Porque se nós construímos uma casa, ficamos orgulhosos e dizemos, aí ó, minha filha, eu que criei, eu que construí isso. Se nós construímos uma máquina, a gente fica feliz, diz, veja que obra-prima, minha filha, a máquina foi eu que construí. Então nós somos esse princípio inteligente do Criador. Então nós somos espíritos e já vale a pena dizer desde já, imortais, indestrutíveis. Então, tudo tem um começo. A gente só entende essa máxima de saber que Deus é criador de tudo, de todas as coisas. É o princípio criador. Ponto. Ou seja, e quem criou Deus, nós vamos ficar numa turbulência. Não, quem criou Deus foi Deus, quem criou Deus foi Deus infinitamente. Então Deus é o princípio de tudo. Criou tudo e todos. E nós somos as criaturas do Criador. Estamos numa experiência humana, mas somos espíritos. Professor, os espíritos têm forma, cores e volume? O Livro dos Espíritos, quando esclarece essa situação, o benfeitor responde para Allan Kardec que, para nós, espíritos reencarnados, não. Para eles, no mundo espiritual, sim. E aí, então, cabe um desdobramento, né? Como é que nós, médiuns, vemos o espírito, vemos espíritos que estão a nos orientar, benfeitores, e também enxergamos espíritos obsessores, alguns até com uma forma deformada, com uma forma feia. Então, como que o benfeitor respondeu assim para Allan Kardec? É justamente porque, filosoficamente, o espírito com forma, com cores, para a espiritualidade, está longe dessa percepção nossa, porque o espírito se apresenta para nós da forma que ele quer dar. Essa plasticidade, o perispírito, que é uma porção gasosa e material, que molda o espírito, ele assim se apresenta. Nós já dissemos aqui, deve ser do conhecimento de todos, de que
nós nos encontraremos, que não, a gente diz, ninguém perde ninguém, porque como nós somos espíritos imortais, a gente não pode, por mais que diga só por uma força de expressão, eu perdi minha mãe, eu perdi meus filhos e tal, é só uma forma de expressão, porque ninguém se perde. E a gente diz, o Espiritismo diz, nós iremos nos encontrar, nós somos uma família universal. Mas veja só, como é que eu vou encontrar o meu bisavô? Eu tive o prazer de conhecê-lo. E como é que eu vou reencontrá-lo se ele já tem 50 anos de desencarnado? Dentro de um processo de evolução, ele já evoluiu, ele já reencarnou, ele já desencarnou novamente, ele nasceu em outra nação, em outro país. Como que eu vou encontrá-lo? E se eu encontrá-lo, como é que eu vou identificá-lo? Se no processo de reencarnação a gente habita um outro corpo, mentaliza, energiza um outro corpo, como é que nós vamos fazer? É justamente por isso, por essa plasticidade que o espírito queira se apresentar. Lembrando que nós já falamos em alguns programas atrás a respeito de como o espírito Emmanuel se apresenta. Quando ele se apresentou pela primeira vez numa reunião com Chico Xavier, ele se apresentou com uma túnica de senador e sempre se apresentou com o senador. Depois, questionado por que ele se apresentava assim, ele disse porque era a reencarnação que ele mais se sentia melhor por ter estado face a face com o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, como é que o meu filho que já desencarnou, eu tenho filhos desencarnados, como é que quando eu desencarnar, e mesmo na espiritualidade, o meu filho irá me reconhecer? Porque a última vez que ele me viu, não tinha essa aparência. Eu vou envelhecendo dia a dia, como qualquer uma pessoa. Como que ele vai me reconhecer? Quando eu estiver lá, eu posso, espiritualmente, no perispírito, plasmar aquele avatar, aquela figura que ele já havia me visto. Então, são essas situações, forma, cores, depende do espírito, embora dependa da sua evolução também. Porque por isso que eu disse que um programa é pouco para nós esclarecermos tudo a respeito de espiritismo e espiritualismo. Nós vamos tentar dar as primeiras pinceladas, chamar a atenção, porque nós vamos gravar um outro programa também a respeito desse tema. É muito amplo esse entendimento, no entanto, é fantástico conhecer. Professor, o espiritismo é uma ciência ou uma religião? É interessante porque o espiritismo tem um tríplice entendimento. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. O espiritismo, do qual já mencionei aqui agora, ainda há pouco, que codificado por Allan Kardec na metade do século XIX, em 1857, ele traz o Livro dos Espíritos com 1090 perguntas e 1090 respostas, ainda tendo algumas subperguntas e algumas subrespostas, vai cientificamente, porque o que é a ciência? A ciência é a busca de quebra de paradigmas, desenvolver de forma repetitiva para se obter o mesmo resultado, para chegar àquele resultado satisfatório. Então, a ciência é a que especula no bom sentido, é a que investiga. Filosofia cria uma arte de entender, e religião, porque o espiritismo crê em Deus, crê nas suas criaturas e no processo de evolução.
Então tem esse tríplice entendimento. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Quando Jesus disse para os apóstolos, seus apóstolos que estavam temerosos em ficar sozinhos, Jesus anunciava já a sua partida. E aí nós vamos ficar sós? E Jesus dá uma resposta mais ampla, dizendo que nenhum de nós ficaríamos desamparados. Ele disse: eu pedirei ao meu Pai que está no céu para que vos envie um outro Consolador. Quando Jesus diz o outro Consolador, é porque ele assume a frase poderosa de eu sou o Consolador. Eu sou a ovelha, o pacificador das ovelhas. Ele diz então, e essa terceira revelação, esse outro Consolador, é o Espiritismo, porque através da ciência, filosofia e religião, nos acalenta, nos traz paz, nos traz entendimento. Não tem sofismas, são situações que nos provam na teoria e na prática de que os imortais, os que se comunicam conosco, os que trouxeram todas as mensagens para Allan Kardec, trazer as 5 obras básicas para todos nós, fossem constatados como verdadeiro. O princípio da reencarnação, a justiça divina que está respaldado nesse princípio. Mas nós iremos para os nossos intervalos e daqui a pouco a gente volta com esse mesmo assunto. Até já. Até já.